Hoje a gente mergulha na história de uma das maiores vozes da ópera que o mundo já viu. Uma brasileira que conquistou o planeta, mas que, ao mesmo tempo, viveu uma relação bem complexa, de amor e de dor com seu próprio país. Essa é a história agridoce de Bidu Sayão. Para se ter uma ideia da dimensão dela, basta olhar esse apelido carinhoso que ela ganhou de ninguém menos que o maestro Arturo Toscanini. La Piccola Brasiliana, ou seja, a pequena brasileira. Um nome que já dizia tudo, né? Ela era uma pequena gigante da música. Então quem foi Bidu Sayão? Nascida no Rio de Janeiro como Balduína de Oliveira Sayão, ela se tornou uma das intérpretes mais aclamadas do século XX. Uma verdadeira embaixadora da nossa arte nos palcos mais importantes do mundo. Ok, mas como é que essa jornada aconteceu? A trajetória dela, saindo do Rio de Janeiro para o estrelato mundial, foi simplesmente meteórica. Olha-se essa linha do tempo, a ascensão é impressionante. Em pouco mais de uma década, ela foi de uma estreia super promissora em Roma, passou por uma turnê aqui no Brasil, até o grande divisor de águas da carreira dela em 1937, a estreia no Metropolitan, em Nova York. E foi um sucesso tão absurdo que logo no ano seguinte, ela já estava cantando na Casa Branca para o presidente americano. A velocidade com que ela se tornou uma estrela global é uma coisa rara de se ver. E olha, não foi um sucesso passageiro não, hein? Por 15 anos, Bidu Sayão foi uma das principais vozes do Met. Isso não é pouca coisa. É o tipo de carreira que coloca uma artista, sabe, no panteão das grandes lendas da música. Definitivamente. Agora, a gente entra no coração da história dela. E é aqui que as coisas ficam, digamos, um pouco mais complicadas. Porque enquanto o mundo inteiro aplaudia Bilu de pé, a relação dela com o Brasil era bem diferente. Esse é o grande paradoxo da vida dela. De um lado, o reconhecimento mundial, aplaudida por mestres como Toscanini, cantando para presidentes como Roosevelt. Do outro lado, vaias no Rio de Janeiro e o esquecimento em momentos super importantes da história do país. Fica a pergunta, como isso é possível? E a ironia aqui é cruel. No exato momento em que ela estava no topo do mundo, conquistando Nova York, ela viveu uma das maiores humilhações da vida dela no Rio. Dizem que a vaia foi orquestrada, sabe? Uma briga de bastidores, coisa de fã-clube de uma rival, algo que a feriu profundamente. E essa decepção se repetiria anos depois. Inauguração de Brasília, 1960. Um evento que simbolizava o futuro do Brasil. E a voz brasileira mais famosa no mundo não foi chamada. Ela mesma acreditava que era porque morava nos Estados Unidos, mas a dor de ter sido esquecida, claro, permaneceu. E o que torna tudo isso ainda mais comovente é essa declaração dela. Porque apesar das mágoas, o amor dela pelo país era inabalável. Ela chegou a recusar a cidadania americana que foi oferecida pelo próprio presidente Roosevelt. Ela disse que seu coração e seu fim pertenciam ao Brasil. Mas vamos deixar um pouco de lado essa parte mais doída para focar no que a tornou tão especial. O seu legado artístico, a sua voz e a sua presença de palco que eram únicas. A voz lírica e a baixa estatura fizeram dela a intérprete ideal para papéis que exigiam muita graça e delicadeza. Pense em personagens como Mimi, Gilda, Juliette. Aquelas heroínas que parecem frágeis, mas têm uma força interior imensa. Ela não apenas cantava esses papéis, ela os personificava no palco, e isso virou a sua grande marca registrada. E o reconhecimento desse legado continuou por décadas, mesmo depois da aposentadoria dela. Um exemplo gigante disso foi em 1984. Naquele ano, a sua gravação histórica das Bachianas Brasileiras número 5, de Villa Lobos, ganhou um Grammy Hall of Fame. Foi um reconhecimento tardio, mas imenso, que colocou a música brasileira no mais alto patamar da indústria mundial. Mas talvez o reconhecimento mais significativo, aquele que finalmente parece ter ajudado a curar as feridas do passado, veio de uma forma totalmente inesperada e espetacular, já no finzinho da vida dela. E aqui a gente vê o poder da cultura popular brasileira. Se o mundo da ópera no Brasil foi, por vezes, ingrato com ela, o Carnaval, a maior festa do nosso povo, a coroou rainha. Imagina a cena. Bidu Sayão, aos 92 anos de idade, desfilando num trono e sendo ovacionada pela Sapucaí inteira. Essa foi, sem dúvida, a grande reconciliação que a história dela pedia. Isso nos leva ao último e talvez mais pungente capítulo da sua vida. Um desejo que revela a profundidade da conexão que ela tinha com as suas origens. Pensa nisso. Depois de cantar nos maiores palcos do mundo, de ser aplaudida por presidentes e por maestros lendários, o último desejo dela era simples: rever a paisagem da sua infância. Ver a Baía de Guanabara mais uma vez.
Ela faleceu antes que uma viagem, já planejada para isso, pudesse acontecer. Um final agridoce para uma vida extraordinária. E assim, a gente termina com essa questão para refletir. A história de Bidu Sayão é uma celebração de um talento imenso, de um sucesso global, mas é também um conto sobre identidade, sobre pertencimento e sobre a relação complexa que um artista pode ter com a sua própria terra natal. Uma história que ecoa muito além da última nota de uma ópera.